Você já parou para pensar em como os idiomas moldam nossa visão de mundo? Vamos explorar essa relação. A comunicação vai além do que sabemos. Ela revela nossas raízes e é um reflexo das nossas culturas. A história dos idiomas é rica e cheia de contradições. Como as palavras que usamos moldam nosso pensamento. Vamos entender como as trocas culturais ao longo dos séculos influenciaram o desenvolvimento dos idiomas. Veremos exemplos históricos que mostram esses impactos e como as línguas evoluíram com o tempo. Por que devemos nos importar com isso? Os idiomas abrem portas para entendermos melhor o passado. Ao falarmos de idiomas, é fascinante perceber como cada um deles conta uma história única. Vamos explorar isso juntos. O português, por exemplo, possui raízes profundas no latim e também é influenciado por línguas indígenas e africanas. Essas influências refletem a história de interações entre povos, comércio e colonização ao longo dos séculos. A diversidade linguística é um patrimônio da humanidade. Cada idioma possui expressões que estão ligadas à cultura de seus falantes. Por exemplo, expressões como saudade no português têm significados que vão além de uma tradução simples. Esses termos revelam sentimentos e experiências que são singulares de cada cultura e suas histórias. Vamos abordar como as trocas culturais, através dos idiomas, moldaram o nosso mundo. Há relatos que indicam, por exemplo, que certas palavras de origem africana enriqueceram o idioma português. Essas palavras trouxeram novas ideias e contribuíram para a forma como vemos a vida e a natureza. Então, o que isso significa para nós hoje? Entender o passado nos ajuda a valorizar a diversidade cultural. Quando refletimos sobre essas influências, podemos ver como a história é rica e multifacetada. Isso nos convida a abraçar e respeitar as diversas formas de comunicação ao redor do mundo. Quando a gente pensa na relação entre língua e ambiente, logo nos vem à mente exemplos intrigantes. Os falantes da língua tseltal, por exemplo, não usam direita ou esquerda. Para eles, as direções são sempre relativas ao espaço, o que impacta muito a comunicação. É interessante como essa característica reflete a cultura e a forma de viver desses grupos. Outro exemplo fascinante são os Inuit, que têm várias palavras para neve. Cada uma descreve uma condição específica, mostrando a importância da cultura em seu vocabulário. Isso exemplifica como as necessidades do dia a dia influenciam diretamente a linguagem. Assim, o ambiente e os costumes moldam nossa maneira de comunicar ideias e sentimentos. Além disso, a diversidade linguística também nos ensina sobre a riqueza cultural global. A frase "cada língua é uma janela para um mundo" faz sentido nesse contexto. Quando olhamos para o passado, vemos a complexidade das interações linguísticas. Essas interações moldaram sociedades e ajudaram a preservar identidades culturais. Em uma era de globalização, preservar essa diversidade é fundamental. Isso não é apenas uma questão de orgulho étnico, mas de respeito e inclusão. E essa é uma lição valiosa que a história nos ensina quando refletimos sobre linguagem. Compreender as línguas é também entender as histórias dos povos que as falam. Isto nos ajuda a valorizar a herança linguística de cada um. Esses elementos se entrelaçam, formando um grande mosaico cultural. E quando a gente se depara com esses mosaicos, percebemos nossa humanidade comum. Essa conexão é o que devemos buscar em um mundo tão diverso. Vamos continuar explorando essas interações que são fundamentais para nosso entendimento. A riqueza da linguagem, por sua vez, reflete nossas vivências e percepções. Cada palavra carrega histórias e significados profundos que queremos conhecer. E essa exploração é o que tornará a história mais interessante para todos nós.
O gaélico escocês, por exemplo, traz uma rica herança cultural. Apesar disso, a língua enfrenta desafios e seu uso diminui, representando a luta pela preservação cultural. Quando a gente pensa no impacto das línguas, o Esperanto surge como uma resposta histórica às divisões. Criado no século XIX, o Esperanto foi idealizado para facilitar a comunicação e promover a paz entre nações. Ele representa uma utopia linguística, algo que reflete o desejo humano de unidade e compreensão. Porém, a recepção do Esperanto foi mista, com algumas pessoas o adotando e outras o considerando uma curiosidade. Essa resistência ilustra como línguas podem tanto unir quanto separar, dependendo do contexto histórico. Assim, as histórias do gaélico e do Esperanto nos ensinam sobre identidades em constante evolução. Essas línguas nos revelam não apenas a história, mas também a resistência cultural e a adaptação ao longo do tempo. À medida que exploramos estas línguas, percebemos o papel fundamental que elas desempenham na formação da nossa identidade. O legado das línguas não é apenas sobre palavras, mas sobre as histórias e as experiências vividas por seus falantes. Essa jornada através dos idiomas nos convida a reflexionar sobre nossas próprias conexões linguísticas e culturais. Enquanto refletimos sobre conexões linguísticas, nos deparamos com exemplos fascinantes de idiomas que resistiram ao tempo. Uma dessas histórias é a do latim, que apesar de ter se transformado em diversas línguas românicas, ainda influencia muito. Outro exemplo é o do hebraico, que passou de língua litúrgica à língua moderna, refletindo sua rica cultura. Esses idiomas não são apenas formas de comunicação, mas sim testemunhos vivos das histórias de seus povos. Por isso, as línguas são essenciais para entendermos as transformações sociais e culturais ao longo da história. E você, já parou para pensar como sua língua materna molda sua visão de mundo e identidade?